Segundo Samuel, capítulo 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, sabendo que o rei, em seu coração, ainda pensava sobre Absalão, mandou buscar uma mulher astuta em Tecoa e lhe disse: finja que está de luto, vista-se de preto e não se perfume. Haja como uma mulher que há algum tempo está de luto. Vá dizer ao rei estas palavras. Então Joabe lhe disse exatamente o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se apresentou ao rei, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito. Ele disse: ajuda-me, ó rei. Qual é o seu problema? Perguntou-lhe o rei. Ela respondeu: sou viúva. O meu marido morreu, deixando esta tua serva com 2 filhos. Eles brigaram no campo, e não havendo ninguém para separá-los, um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva exigindo: entregue o assassino, para que o matemos pela vida do irmão, e nos livremos também do herdeiro. Eles querem apagar a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência na face da terra. O rei disse à mulher: vá para casa, eu mandarei que cuidem do seu caso. A mulher de Tecoa, porém, lhe disse: ó rei, meu senhor, que a culpa dessa iniquidade caia sobre mim e sobre a família do meu pai, que o rei e o seu trono sejam inocentes. O rei respondeu: se alguém ameaçá-la, traga-o a mim, e ele nunca mais a incomodará. Então ela acrescentou: peço então ao rei que, em nome do Senhor, o seu Deus, não permita que o vingador da vítima cause maior destruição, matando o meu outro filho. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, nenhum só fio de cabelo cairá da cabeça do seu filho. A mulher ainda lhe disse: permite que a tua serva fale mais uma coisa ao rei, meu senhor. Fale, respondeu. Então a mulher disse: por que planejastes fazer isso contra o povo de Deus? O rei está se condenando com o que acaba de dizer, pois não permitiu a volta do que foi banido. Como a água espalhada no solo não pode ser recolhida, assim todos morreremos um dia. Deus, porém, não tira a vida. Ao contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Eu vim falar sobre isso ao rei, meu senhor, porque o meu povo me ameaçou. A tua serva pensou que, se eu falasse com o rei, talvez ele atendesse ao seu pedido e concordasse em livrar a tua serva das mãos do homem, que tenta eliminar tanto a mim como ao meu filho da herança que Deus nos deu. Agora a tua serva diz: traga-me descanso a decisão do rei, meu senhor, pois o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei disse à mulher: não me esconda nada do que vou perguntar. Fale, ó rei, meu senhor, disse a mulher. O rei perguntou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? A mulher respondeu: tão certo como vives, meu senhor, o rei, que ninguém é capaz de desviar-se para a direita ou para a esquerda do que tu dizes. Sim, foi o teu servo Joabe que mandou a tua serva dizer tudo isso. O teu servo Joabe agiu assim para mudar essa situação. Mas o meu senhor é sábio como um anjo de Deus, e nada te escapa de tudo o que acontece no país. Depois o rei disse a Joabe: muito bem, atenderei a esse pedido. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe prostrou-se com o rosto em terra, abençoou o rei e disse: hoje o teu servo ficou sabendo que o vês com bons olhos, pois o rei atendeu ao pedido do teu servo.
Então Joabe foi a Gesur e trouxe Abisalão de volta para Jerusalém. O rei, porém, disse: ele irá para a casa dele, não virá à minha presença. Assim Abisalão foi para casa e não compareceu à presença do rei. Em todo Israel não havia homem tão elogiado pela sua beleza como Abisalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 200 siclos, segundo o padrão do rei. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Abisalão morou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Assim, Abisalão disse aos seus servos: vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha, e ele tem uma plantação de cevada. Tratem de incendiá-la. Os servos de Abisalão puseram fogo na plantação. Então Joabe foi à casa de Abisalão e lhe perguntou: por que os teus servos puseram fogo na minha propriedade? Abisalão respondeu: mandei chamar você para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: porque voltei de Gesur, melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Abisalão. Ele entrou e prostrou-se com o rosto em terra diante do rei, e o rei o saudou com um beijo. 2 Samuel, capítulo 15. A conspiração de Abisalão. Algum tempo depois, Abisalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Abisalão chamava e dizia: de que cidade você é? Teu servo é de uma das tribos de Israel. A pessoa respondia. Então Abisalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Depois Abisalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Abisalão estendia a mão, abraçava-o e o beijava. Abisalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir ao rei que lhe fizesse justiça. Desse modo, ele foi conquistando o coração das pessoas em Israel. Ao final de 4 anos, Abisalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir um voto que fiz ao Senhor. Quando teu servo estava em Gesur, em Arã, fez este voto: se o Senhor me permitir voltar a Jerusalém, prestarei culto a ele em Hebrom. Então o rei disse: vá em paz. Ele foi para Hebrom. Abisalão, porém, enviou secretamente mensageiros a todas as tribos de Israel, dizendo: assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Abisalão é rei em Hebrom. Abisalão levou 200 homens de Jerusalém. Eles tinham sido convidados e nada sabiam nem suspeitavam do que estava acontecendo. Depois de oferecer sacrifícios, Abisalão mandou chamar o gilonita Aitofel, conselheiro de Davi, da cidade de Giló. A conspiração ganhou força e cresceu o número dos que seguiam Abisalão. A fuga de Davi. Então, um mensageiro chegou e disse a Davi: o coração dos israelitas está do lado de Abisalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Abisalão.
Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará a espada todos na cidade. Os conselheiros do rei lhe responderam: os teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. O rei partiu, seguindo por todos os da sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Assim, o rei partiu com todo o povo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam passando por ele. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate. Então o rei disse a Itai, o giteu: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia fazê-lo andar de um lado para o outro? Volte e leve com você os seus irmãos, que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor, e assim como o rei meu senhor vive, onde quer que o rei meu senhor estiver, ali estará este teu servo, quer para viver, quer para morrer. Então Davi disse a Itai: está bem, pode ir adiante. Itai, o giteu, marchou com todos os seus soldados e com as famílias que estavam com ele. Todo o povo do lugar chorava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale do Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Zadok também estava lá e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Puseram no chão a arca de Deus, enquanto Abiatar oferecia sacrifícios até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor me mostrar benevolência, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar onde ela deve permanecer. Se, porém, ele disser que já não sou do seu agrado, aqui estou. Faça ele comigo o que for bom aos olhos dele. O rei disse ainda ao sacerdote Zadok: você não é vidente? Volte em paz para a cidade. Leve o seu filho Aimaas e o filho de Abiatar, Jonatas. Você e Abiatar devem voltar com os 2 filhos. Ficarei esperando notícias de vocês pelos desfiladeiros do deserto. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá permaneceram. Davi, porém, continuou subindo ao Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. Todos os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Então informaram Davi: Aitofel é um dos conspiradores que apoiam Abisalão. Diante disso, Davi orou: ó Senhor, transforma em loucura os conselhos de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, ao lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você vier comigo, será um peso para mim. Contudo, se voltar à cidade, poderá dizer a Abisalão: estarei ao teu serviço, ó rei. No passado estive a serviço do teu pai, mas agora estarei ao teu serviço. Assim você me ajudará, frustrando o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Informe-os do que você souber no palácio real. Também estão lá os 2 filhos deles, Aimaas e Jonatas. Por meio deles, mande notícias de tudo que você ouvir. Assim, Uzai, amigo de Davi, chegou a Jerusalém, quando Abisalão estava entrando na cidade.